Céus e terras foram criados pela palavra de Deus, como nós vimos. E temos visto e vamos ver o desenvolver da história do ser humano, né? A vontade de Deus, naturalmente, era que o ser humano pudesse desfrutar da presença dele e viver uma vida abundante, né? Infelizmente, Adão, ele perde essa vida abundante, a gente vai ler mais à frente. Ele entrega essa autoridade para o diabo, mas Jesus a resgatou. Graças a Deus que deu o seu próprio Filho para resgatar a vida e vida com abundância. Vamos pedir antes de tudo a direção? Meu Deus, nós estamos lendo esse livro e eu peço que o Senhor fale conosco e nos devolva essa imagem e semelhança que Adão perdeu, a imagem e semelhança do Senhor, e transforme-nos à tua imagem e ao teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 2, versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, quando a gente lê descansar, né, na nossa palavra, no português, dá aquele sentido, aquela conotação de que, tipo, ele sentou, pronto, tá feito, né? Ou deitou, esticou as pernas e falou, que maravilha, tá feito. Não, o descansou no original grego, né, da onde vem a palavra de Deus, o descansou significa que Deus contemplou, né? Ele contemplou a criação, ele contemplou a obra de suas mãos. Então, ele viu que tudo era bom, ele viu o quão aquilo era magnífico, porque tudo que Deus cria é perfeito, é maravilhoso. E aí ele diz no 3, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de todas as suas obras que Deus criara e fizera. Então, ele santificou o sétimo dia, quer dizer, o ser humano também, né? Ele tem 7 dias da semana, 6 dias para o trabalho, mais um, Deus falou para nós tirarmos como descanso, quer dizer, a contemplação do que fizemos, contemplar nossa família, contemplar, o desfrutar do que nós trabalhamos, isso é obra de Deus também. 4. E estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. O comentário daqui diz assim, criação e criador, todo o invento é fruto do trabalho intelectual do ser humano. E por mais inovador, útil e valioso que possa ser, é subordinado àquele que o desenvolveu. Isso significa que a obra criada não está acima do seu Criador. Ao contrário, é inferior a ele. Agora imagine essa relação entre Deus e a sua criação. O universo, por exemplo, embora seja a maior obra conhecida pela humanidade, foi criado por alguém infinitamente superior a ele, o Todo-Poderoso. Assim, a grandeza e a superioridade divina são vistas em cada detalhe dos seus feitos e na sua declaração. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos? Está em Isaías 40, 12. Sem falar na perfeição da vida que ele concede a todos os seres humanos. Então, aqui você pode entender o privilégio que nós temos ao entrar na presença de Deus e saber que seremos ouvidos pela fé. 5. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Olha que coisa interessante aqui, né? Primeiro, Deus está seguindo a ordem natural das coisas, o plantar para poder depois colher. Mas ele falou, faltou também o homem para lavrar a terra, quer dizer, a parceria, Deus e o homem. O homem iria trabalhar na terra e iria desfrutar do que Deus iria dar da terra, né? Hoje, por exemplo, a terra, quando ela é amaldiçoada, ela não traz o fruto, ela não traz o retorno. Então, a seca, a fome, a miséria, eu estou dizendo a terra, mas por favor, não entenda que os lugares onde a pessoa está passando fome é porque aquele lugar é amaldiçoado, não é isso.
A maldição está, na verdade, no pecado que o ser humano trouxe para a terra. Então, houve uma desordem na natureza. No 6, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O comentário do 7, soprou em suas narinas o fôlego de vida. O espírito é o fôlego de vida que o Criador soprou no homem. É isso que o torna diferente dos animais, os quais possuem alma, mas não espírito. Por essa razão, são irracionais e não podem se relacionar com Deus, como fazem os homens. Afinal, ele é espírito. O espírito é dotado de inteligência, o que nos permite conhecer e adorar o Altíssimo. O apóstolo João, capítulo 4, 23 e 24, diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Nós somos uma matéria, mas temos uma alma. A nossa alma, ela é eterna. E essa alma é o que exatamente se conecta através do Espírito a Deus. Então, se nós estamos mergulhados no pecado, então o nosso espírito, o homem interior, está morto para Deus. Não há como ele se comunicar com Deus. Quando essa alma busca o perdão, o arrependimento e é lavada no sangue de Jesus, então essa pessoa passa a ser alma, espírito. Ela passa então a ter comunhão com Deus através do Espírito. Então Deus fala com essa criatura fala com Deus. Há uma resposta recíproca, No 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O comentário diz assim: agradável à vista, o Altíssimo deseja que suas obras sejam apreciadas. Com essa intenção, fez brotar belas árvores a fim de que sejam admiradas e para que por meio delas o homem o louve. Isso significa que o Todo-Poderoso deseja ser exaltado por sua criação, por nossa própria vida e por tudo o que nos pertence. Isso nos leva a uma reflexão. Temos valorizado o pleno cuidado de Deus por nós ou apenas nos queixando por aquilo que ainda não recebemos dele? Precisamos apreciar o que o Senhor faz em cada detalhe da nossa vida e não apenas nas grandes realizações. Por isso que uma vida com Deus é uma vida de comunhão, de um relacionamento, Eu faço minha parte, eu tenho certeza que Deus fará dele. E como eu tenho essa certeza? Pela palavra dele. Então é uma comunhão, Nós vamos aumentando esse relacionamento, essa intimidade que temos com Deus. É algo muito sublime, Então, como o bispo disse, Deus quer que nós contemplamos o que Deus já fez. Talvez Deus já fez pouca coisa ainda na sua vida, Eu falo assim até um pouco sem sentido para mim, falar que Deus fez pouco. Por quê? Porque Jesus já fez tudo na cruz por mim. Então, só a obra de redenção, de salvação, já é o suficiente para que eu seja grato eternamente por ele. Mas pronto, vamos olhar para o lado físico. Talvez ele não fez ainda grandes coisas por sua vida, mas você já recebeu alguma coisa? Seja grato por essa coisa. A parte B diz assim: a árvore da vida no meio do jardim indica que o homem jamais estaria sujeito à morte se tivesse obedecido a Deus. O Senhor Jesus veio a este mundo e se fez o nosso alimento para que por intermédio dele possamos viver eternamente. João, capítulo 6, versículos 54 a 58. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim,
como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Eu fico imaginando essas duas árvores ali no centro, né? Porque ambas duas, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, estavam no centro. Mas eu fico imaginando uma diferente da outra. Para o ser humano poder comer da árvore da vida, ele tinha que ignorar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele fosse comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ignorava a árvore da vida. Então, quer dizer, ele tinha que sempre estar fazendo uma escolha. Qual escolha eu vou fazer, né? Eva escolheu naquele momento agir pelo coração e comer do fruto, né? Desobedecer. Adão, por amor a ela, fez o mesmo, né? Comendo do fruto. Quer dizer, eles ignoraram a árvore da vida. Por isso que Deus expulsou eles do paraíso, para que eles não voltassem a comer da árvore da vida. Quer dizer, perderam aquele direito. Quando nós pecamos, nós perdemos o direito às promessas de Deus. Você vai aceitar isso? Ah, eu não aceito. Está amarrado. Por isso vale o sacrifício, vale a renúncia. No 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pissom. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o de Bélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro é rio Edequel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. O comentário diz: tomou o Senhor Deus o homem. Adão vivia em perfeita comunhão com o Criador, pois, como ainda não conhecia o pecado, era puro e inocente diante do Deus eterno. Por conta disso, ele o colocou no jardim do Éden e o cercou de cuidados e proteção. Adão não sofria com doenças ou escassez de alimentos. Ao contrário, tinha absoluta paz. Isso mostra que o direito de usufruir das promessas de Deus é dado somente àqueles que vivem em comunhão com Ele por meio da obediência à sua palavra. Isaías 1,19 diz: se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Veja que é uma condição, é se, né? Por isso que vale a pena ser fiel a Deus, porque Deus nos dá de tudo que nós precisamos. Então Deus queria uma parceria com o ser humano, né? Deus colocou o ser humano para ele lavrar a terra e guardá-la. No 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. O comentário diz: ordenou o Senhor Deus ao homem. A advertência do Eterno era clara. Até então não havia morte. Esta só veio a existir por causa do pecado. Deus não impôs ao ser humano a sua vontade, mas deu a ele liberdade para escolher se submeter ou não à sua palavra. Portanto, somos nós que escolhemos a quem vamos obedecer e servir. Nesse sentido, é preciso prudência, assim como a obediência traz a vida e o bem, a desobediência traz a morte e o mal. Deuteronômio 30, do 19 e 20, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e chegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Deus quer que nós estabilizemos nossa vida na terra, né? Tenhamos a vida abundante. Por isso que a conquista da terra para Abraão, Isaque e Jacó, hoje para nós, significa a tomada de posse das promessas de Deus. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Presta bastante atenção nessa frase, porque Deus falou com Adão. Eva aqui ainda não existia, mas Deus falou isso para Adão. Ele não falou de tocar, nem olhar.
mas o comer, porque isso significava a desobediência. Aquela árvore, ela simbolizava o dízimo, ela simbolizava a parte de Deus na criação. O comentário do 17. Sabor do fruto, a dúvida. Enquanto Adão e Eva viviam em comunhão e obediência à voz de Deus, habitavam em perfeita paz no jardim. Contudo, a rebeldia à palavra custou-lhes a vida. Embora não tenham morrido imediatamente, eles perderam a fonte da vida, acarretando sofrimento a si mesmos e aos seus descendentes. Assim, a morte, que antes do pecado não existia, se tornou uma das consequências da desobediência deles. Hoje, a dúvida tem sido fruto oferecido por Satanás para seduzir e afastar o ser humano do Altíssimo. Se pela fé alcançamos a vida abundante, prometida nas Escrituras, pela dúvida provamos do amargo sabor que há em virar as costas para Deus. Por isso, em resumo, se pela fé eu conquisto, pela dúvida eu perco. Seguindo para o 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora idônea para ele. O comentário diz assim: a mulher foi criada como um presente do Criador ao homem. Deus não a fez simplesmente para ser outro ser humano ao lado dele, mas alguém que o ajudaria nas responsabilidades do cotidiano. As palavras ajudadora e idônea significa, respectivamente, quem auxilia e providencia o que falta, e capaz. Isto é, no projeto de Deus, a esposa é aquela auxiliar que provê o essencial, o que não pode faltar ao seu marido. E isso vai além do suprimento físico, como bem-estar e cuidados, por exemplo. Ela fornece atenção e supre as necessidades afetivas, psicológicas e espirituais dele. Veja como o papel da mulher no seio familiar é fundamental. Não significa que ela será subjugada e humilhada, e sim honrada, pois a assistência que ela presta ao marido é tamanha que ele a valoriza e a ama incondicionalmente. Então, essa palavra idônea nós vemos também atribuída ao Espírito Santo, né? Quando nós recebemos ele e ele se torna o nosso auxiliador neste mundo. A tão necessária presença de Deus dentro de nós. Quando o ser humano ignora a presença de Deus, ele está ignorando o próprio Deus. Por isso que Deus criou a mulher, para completar o homem, um completando o outro. O Espírito Santo completa o ser humano. Então, um sem o outro não funciona. Então, não adianta você querer insistir em viver uma vida longe de Deus. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: essa é agora osso dos meus ossos. E disse Adão, essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então, ele a princípio não deu o nome de Eva, né? Eva ele deu só depois do pecado e depois que ela concebeu um filho. Porque Eva, na verdade, a palavra Eva significa vida. Interessante, né? Aí ele diz no 24, portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Comentário do 24. O casamento entre homem e mulher, além de ser uma instituição sagrada para Deus, é uma referência para o tipo de relacionamento que ele desejava ter conosco. Prova disso é o fato de ele frequentemente usar o matrimônio como metáfora em sua palavra para ilustrar o tipo de união que almeja ter com aqueles que lhe pertencem. Dessa forma,
o Altíssimo estabeleceu normas que exemplificam sua vontade em se unir ao ser humano. Claro que isso se refere ao casamento dentro dos princípios bíblicos, idealizado para ser bem-sucedido. Para isso é fundamental que, primeiro, haja uma única esposa ou marido, pois a bigamia ou a poligamia não possibilita que o homem e mulher sejam uma só carne. Relacionamentos que não respeitam esse padrão no Antigo Testamento tiveram muitos problemas, da mesma forma que tem a sociedade hoje. Segundo, que os cônjuges deixam o pai e a mãe para viverem sua própria vida. Terceiro, que a intimidade entre ambos seja profunda, de modo que se torne impraticável desassociar um do outro. E por fim, que o matrimônio seja indissolúvel, assim como deve ser a nossa união com o Altíssimo. Isso significa que, espiritualmente, o casamento corresponde ao ato de renunciar a tudo que amamos para fazer de Deus o Senhor da nossa vida. De igual modo, é impossível ser feliz dentro de um relacionamento conjugal sem pagar o preço de contrariar a si próprio. Portanto, aqueles que respeitam essa disciplina desfrutam de segurança, alegria, harmonia e fidelidade, tanto no plano terreno quanto no plano espiritual. Por isso que o diabo atuou com tanta força através do relacionamento do ser humano. Por isso que ele destrói o casamento, para que o casamento não venha refletir a comunhão do ser humano com Deus. Infelizmente, essa é a realidade. O ser humano perdeu essa essência dos dois serem dois, um. Dois, um. Por quê? Porque os dois se tornarão numa só carne. Os dois serão um só. Então, se eu ferir minha esposa, eu estou ferindo a mim. Se eu magoá-lo, eu estou magoando a mim. E vice-versa. Esse é o relacionamento que nós temos que ter com Deus. Por isso o diabo luta para distorcer isso. O ser humano hoje, na nossa atual sociedade, já não acredita no casamento. Eles se juntam, mas apenas se juntam de corpo, não de alma. Gostam do corpo, porque olham a aparência física e se agradam daquele corpo. Então, é um material. Eles não olham para a alma, se as almas estão se ligando. A parte B diz assim: o papel da mulher. A instrução de Deus para que o homem deixasse seu pai e sua mãe se deu porque a mulher, por sua própria natureza, já possui um instinto materno e acolhedor dentro de si. Ela já nasce com esse propósito. Por isso, ao dizer que o homem deve deixar a casa dos pais para se juntar à esposa, Deus está dizendo que a mulher assumirá o papel que antes era da mãe dele. Isto é, a esposa vai auxiliar, zelar, acolher e preencher as carências afetivas, físicas e espirituais do marido. Além disso, o fortalecerá, o encorajará, incentivará a crescer e a superar em tudo. Quando é falado de submissão, as pessoas hoje em dia não compreendem o que é isso. Acha que a submissão é tirar a liberdade que a mulher tem. E pelo contrário, a mulher tem lutado tanto para ser empoderada, para ser uma mulher independente, para ser uma mulher livre. E isso tem causado na vida da mulher a solidão. Porque na obra da criação, a mulher ela foi feita para cuidar do marido e do seu lar. E o marido foi o provedor. Então ele provém para a família o sustento, a paz e a segurança. Então quando isso é quebrado, essa regra, então vem o que nós vemos hoje, a solidão. Às vezes até a solidão a dois. Quantos maridos e quantas mulheres, homens e mulheres, têm o seu casamento destruído porque a mulher quer seguir a carreira dela e o homem também tem a carreira dele. Se eles vivessem só com, por exemplo, o salário do marido, já seria suficiente para os dois viverem bem. Mas como um tem uma carreira, o outro tem uma carreira, então eles decidem se separar. É melhor separar, cada um seguir sua carreira, sua vida, e preferem seguir suas vidas independentes. É o mundo que nós vivemos hoje. Aí o ser humano tenta se relacionar com o outro, saciar essa sede que tem dentro dele nos relacionamentos e só acumula mais fracassos.
Vamos cuidar da nossa vida a dois e a nossa vida com Deus. Sobretudo a com Deus, porque tudo começa com Deus, tá bom? Espero que tenha gostado. Deixa seu comentário, dá o seu gosto. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso para que você possa receber os nossos vídeos sempre que nós postarmos, tá bom? Deus abençoe.